Meu querido irmão, minha querida irmã, que alegria poder estar na sua companhia aqui no canal da Paróquia do Senhor Bom Jesus de Matozinhos, para mais um vídeo de reflexão sobre a temática da campanha da fraternidade deste ano de 2021. Até aqui nós já podemos construir um caminho de reflexão que nos possibilita chegar a diversas conclusões e, sobretudo, a de que como o diálogo, que é a proposta da campanha desse ano, é um elemento essencial para que nós possamos construir caminhos de fraternidade. E é verdade que o diálogo deve ser vivido em todos os ambientes, em todos os lugares e em todas as nossas relações que estabelecemos. Mas há um ambiente em especial que nós iremos refletir no dia de hoje, em que ele se apresenta como um elemento indispensável e que, se vivido e ensinado da maneira certa e de forma madura, vai se tornar um valor formado no coração da pessoa para a vida inteira. Esse ambiente é o ambiente da família. Como é bom e como é importante dialogar em família. E uma família que sabe dialogar, uma família que sabe criar espaços para que haja essa comunicação verbal, com toda certeza é uma família em que a concórdia, a harmonia e a paz se estabelecem de uma maneira muito mais concreta. Quantas famílias que não se dividem por coisas tão simples que poderiam ser resolvidas por um diálogo construtivo, maduro, sereno. É certo que toda família tem suas dificuldades, toda família tem os seus problemas, mas é a nossa família, é a família que Deus nos deu, é um dom precioso que o Senhor nos concedeu. E nós assim, quando estabelecemos o diálogo, quando sabemos criar espaços e momentos para essa comunicação, nós vamos como que salvaguardando esse grande tesouro que são os vínculos familiares. Além disso, se nós dialogarmos em casa, nós vamos estabelecer relações sadias, nós vamos aprender a ouvir, nós vamos aprender a reconhecer os dons que o meu irmão traz, que está tão próximo a nós, nós vamos saber, no momento de dificuldade, perceber a fragilidade dos outros e assim poder dar uma palavra de ânimo, uma palavra de consolo, de coragem. Tudo isso são vantagens que o diálogo possibilita quando nós o estabelecemos na nossa família. Porém, todos nós sabemos que falar de diálogo, sobretudo nos dias de hoje e no ambiente da família, é sempre um desafio. Nós vivemos agitados, preocupados, envolvidos em tantos compromissos. Isso vai como que suprimindo o nosso tempo e as oportunidades de estabelecermos momentos de comunicação verbal dentro de casa. Ou mesmo quando estamos em casa, nós estamos conectados através da internet, da televisão, dos meios de comunicação, mas tão distantes um do outro. E todas essas situações impedem, ou ao menos atrapalham, para que o diálogo seja uma realidade nos nossos lares, nos nossos vínculos familiares. E o problema não é somente falar ou somente escutar, mas é saber interagir com os outros. É deixar com que não seja a voz da televisão a única voz que ressoe dentro das nossas casas, mas sabermos interagir uns com os outros. E é diante dessas situações que a campanha da fraternidade deste ano vem nos ajudar a encontrar espaços no nosso dia a dia, espaços nos nossos lares, para criar então esse ambiente que possibilite o diálogo dentro da família, fazendo delas verdadeiras escolas de diálogo, espaços onde nós aprendemos então a assumir essa postura, a praticar o diálogo como estilo de vida, como algo presente na nossa caminhada. E uma primeira contribuição seria de incentivar para que o diálogo aconteça entre os casais. Às vezes, a rotina de trabalho, a agenda de cada um, faz com que seja escasso os momentos de convivência ao longo do dia. Mas eles são chamados a encontrar ou a reservar um momento do dia para estabelecer essa partilha. Partilhar não somente os problemas do dia, não somente aquilo que deu errado, mas partilhar as boas conquistas, as pequenas conquistas, as experiências boas que aconteceram ao longo do dia, fortalecendo então o vínculo entre eles. E o mais importante, quando se vive o diálogo entre o casal, eles estabelecem para si como meta de não dormirem sem antes se reconciliar, quando há algum conflito.
e assim vivem aquilo que o Padre Zezinho nos diz na famosa oração da família, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. E quando há o diálogo entre o casal, necessariamente haverá também o diálogo entre os filhos e com os filhos. Os pais são chamados a saber conversar, orientar, dialogar com os filhos com paciência e sabedoria em cada etapa da vida, ao mesmo tempo em que os filhos são chamados também a ouvir os pais, a ouvir a sua experiência, a ouvir os seus conselhos, a ouvir aquilo que, como resultado do seu amor que cuida, orienta como sendo o caminho melhor e aquilo que fará o bem na vida dos seus filhos. Então a campanha da fraternidade orienta para que na família se aproveitem de momentos como o de estar à mesa, para interagir, para possibilitar então esses momentos de troca, tão importantes para a constituição de um lar bem formado. Por isso incentiva a escuta dentro do lar, para que não haja vozes alteradas, vozes que se confundem nos ambientes, para que não haja gritaria, e se aproveitar da conversa para que se haja ajustes de relacionamentos e a superação de conflitos. Então, o diálogo entre o casal e o diálogo entre os filhos, com os filhos, que ajuda também para que as necessidades que muitas das vezes não são verbalizadas possam ser percebidas, então assim possam ser auxiliadas com uma palavra, com um conselho, com uma presença. E ainda podemos pensar a família como a primeira transmissora da fé. A família deve então se educar a estabelecer momentos de diálogo também com Deus. Por isso, a campanha orienta para que sejam criados dentro das nossas casas momentos de oração em comum. Quantas famílias não conservam esse costume tão bonito e santo de rezarem o terço juntos? Os pais ensinaram seus filhos a rezar com eles, momentos de escuta da palavra de Deus, ou então, simplesmente, de juntos como família, participarem da Santa Missa, participarem dos momentos da vida de fé da comunidade igreja. Tudo isso também ajuda com que haja dentro dos nossos lares o diálogo com Deus, a oração, que alicerce então as nossas famílias à luz da fé. E por fim, o ambiente familiar possibilita para que haja uma dimensão do diálogo que é de suma importância, sobretudo para os jovens e as crianças, que é o diálogo entre as gerações. Quando nós aproveitamos daquelas pessoas que são mais velhas, dos nossos avós, dos nossos tios, das pessoas que têm idade mais avançada e o enxergamos como tesouros, como pessoas que depositam tantas experiências e que, na medida em que eu me apresento diante delas com disposição para ouvir, para acolher aquilo que ele tem a partilhar de suas histórias, com paciência, eu vou experimentar então a riqueza que é partilhar a vida com aqueles que têm uma caminhada mais experiente que a nossa. Mas isso nós veremos com maior profundidade no vídeo da próxima semana. Que nós possamos pedir à Sagrada Família, modelo por excelência de todas as famílias, para que ela possa nos inspirar nesse caminho de diálogo, nesse caminho de viver essas propostas da campanha dentro dos nossos lares. Que nós possamos rezar: Jesus, Maria e José, minha família vossa é. A você que esteve conosco, um forte abraço, uma boa semana e fiquem todos com Deus.